membros integrantes da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que por força de lei gozam de estabilidade no emprego, podem ser demitidos por justa causa? Esse é um tema muito interessante que nós vamos abordar hoje e vale a pena você conferir. A terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho acabou rejeitando o recurso de revista de um trabalhador motorista de ambulância que fazia parte da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e que, em razão dessa função, gozava de estabilidade no emprego, acabou rejeitando o seu recurso, uma vez que entendeu que, mesmo gozando dessa estabilidade no emprego, esse trabalhador acabou tendo uma conduta de desídia, procedimentos irregulares sucessivos que acabaram culminando na sua justa causa. O trabalhador, em sua ação trabalhista, argumentou que a real motivação da sua demissão teria sido uma perseguição política, uma vez que ele cobrava a correta fruição dos intervalos intrajornadas e também reclamava à direção da empresa o fato de que muitas vezes os motoristas eram obrigados a carregar mercadorias e objetos particulares quanto do transporte de pessoas molestadas. Porém, a sua tese não prosperou, uma vez que a empresa, em sua defesa, conseguiu comprovar que este trabalhador agia de forma totalmente irregular, desrespeitando os seus superiores hierárquicos, questionando as ordens advindas do poder diretivo patronal. Também a empresa conseguiu comprovar que ele usava a ambulância para fins particulares e mais, que os passageiros muitas vezes se recusavam a serem transportados por ele ante a sua má conduta na condução do veículo. E ainda conseguiu comprovar que ele utilizava essa ambulância para fins particulares, ou seja, uma série de maus procedimentos que ficaram comprovados e que, em razão disso, acabaram fulminando o seu direito à estabilidade. Além do desrespeito aos seus superiores hierárquicos, a empresa também conseguiu comprovar que muitas vezes ele se negava a cumprir a sua escala de serviço, sendo que só fazia viagens de acordo com sua livre vontade, o que todos nós sabemos é vedado pela legislação trabalhista, uma vez que o empregado, mesmo aquele que gosta de estabilidade, está sim adstrito às ordens do seu empregador, uma vez que essas ordens são advindas do exercício regular do poder diretivo patronal. E, em razão dessa situação, tanto na primeira como no Tribunal Geral do Trabalho e também no Tribunal Superior do Trabalho, a sua tese não prosperou. O ministro relator da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho asseverou que efetivamente a condição de cipeiro ou membro integrante da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que é justamente eleito para monitorar e fiscalizar os processos internos dentro da organização, no que diz respeito à segurança dos trabalhadores e a evitar ou fazer com que a empresa tome medidas capazes de mitigar os riscos de acidentes do trabalho. Em razão dessa função do qual o mesmo está imbuído, efetivamente ele deve gozar de estabilidade e assim está previsto na legislação. Justamente pelo fato de que nesse poder fiscalizatório ele pode muitas vezes ser alvo de algum tipo de perseguição por parte do empregador ou de seus superiores hierárquicos. Porém, essa condição de membro integrante da CIPA e de estabilidade, ela não é absoluta. E assim foi muito bem fundamentado na decisão que julgou seu recurso de revista, uma vez que o relator, em sua fundamentação, fundamentou que mesmo nessas situações,
quando restar comprovada más condutas, maus procedimentos, como no caso em comento, em relação à desídia, a descumprimento de ordens de superiores hierárquicos, muitas vezes promovia confusões dentro do ambiente de trabalho, discutia com seus colegas, se negava a cumprir escalas de serviço, utilizava a ambulância para fins particulares, questionava ordens patronais, enfim, uma série de condutas que foram efetivamente comprovadas pela empresa e que acabaram sim legitimando a aplicação da penalidade máxima, que é justamente a demissão por justa causa. Em relação à conduta da empresa, podemos concluir a exata correção do seu procedimento, uma vez que utilizou corretamente e aplicou de forma legítima as penalidades a este trabalhador, formalizando as advertências por escrito, aplicando as penalidades de forma gradativa e pontual. Enfim, conseguiu comprovar que no histórico profissional desse trabalhador havia uma série de irregularidades que foram sim repelidas de plano, ou seja, a empresa em nenhum momento tolerou, deixou de aplicar as penalidades, utilizou a proporção e a gradação dessas penalidades oportunamente, tomou todos os procedimentos corretos, colocou as advertências, suspensões nos assentamentos desse trabalhador, anexou toda essa documentação em sua defesa trabalhista. Toda essa conduta, todo esse procedimento que nós já tratamos aqui exaustivamente e que, quando não são tomados, podem efetivamente ocasionar uma reversão da justa causa, até mesmo uma reintegração ao trabalho, além de uma indenização por danos morais e também por danos materiais no que se refere ao período indevido de afastamento. Não foi o que ocorreu no presente caso, pois a empresa, de forma totalmente legítima e organizada, acabou trazendo ao conhecimento dos julgadores todos os procedimentos que tomou em relação a esse trabalhador, em todas as faltas funcionais que o mesmo cometeu, e acabou comprovando em juízo que ele, embora estável na sua condição de cipeiro, acabou praticando condutas capazes sim de culminar na sua demissão por justa causa. Já em relação ao empregado, o fato de gozar dessa estabilidade acabou lhe gerando um sentimento de presunção de que jamais poderia ser demitido e que, em razão dessa estabilidade, poderia cometer determinadas condutas irregulares que nenhuma consequência lhe trariam. Grave engano, pois, como nós falamos aqui anteriormente, mesmo aqueles trabalhadores que gozem desse tipo de estabilidade ou alguma outra prevista em lei, dentre as tantas que a nossa legislação prevê, quando praticar condutas desidiosas, como as que nós comentamos aqui hoje, sofrer as penalidades de forma pontual, proporcional e adequada, pode sim ter o seu contrato de trabalho rescindido por justa causa. Tá ok? Um abraço e até a próxima.